Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. Eu sou o Diácono Newton Hicks. Nós continuaremos o nosso retiro de Advento e Natal meditando o Evangelho da quinta-feira da terceira semana do Advento. Continuaremos com os nossos exercícios espirituais, fazendo toda a metodologia de Santo Inácio de Loyola, nos colocando diante da Palavra de Deus que se torna viva para nós. Hoje nós vamos meditar Lucas capítulo 7, versículos de 24 a 30. Mantemos os mesmos passos da oração, a mesma metodologia, nos preparando, olhando para o lugar escolhido onde nós vamos fazer a nossa capelinha, o nosso local de oração, colocando sempre alguma coisa que nos predispõe a rezar, seja uma cruz, seja um ícone, seja uma imagem de um santo de devoção. Aqueles que preferem uma música assim, mais tranquila para acalmar o coração podem utilizar, mas para muitos essa música às vezes pode atrapalhar. E sempre adotar uma posição corporal que ajude a rezar. Deitado, às vezes dormimos e em pé ficamos muito agitados. Então tentar sentar, se preparar, às vezes sentando no chão, sobre uma almofada, enfim. Cada um pode fazer a forma como mais for conveniente para ajudar na oração. Silenciar. É preciso silêncio interior e exterior. Esse silêncio pode ser obtido sempre respirando lentamente, se colocando diante de Deus como quem tem consciência plena da presença daquele que mais nos ama para o momento de oração. E dessa forma fazemos um sinal da cruz com bastante devoção, com bastante calma, para que nos preparemos para rezar. Pedir sempre a Deus que Ele esteja conosco nesse momento de oração, que todos os nossos desejos, pensamentos, tudo aquilo que acontece durante a nossa oração, sejam unicamente para nos levar ao louvor e ao serviço de Deus. E pedir a graça que nós vamos preparar a cada dia de oração, ou durante aquela semana, enfim, pedir a graça que nós precisamos para aquele tema que vai ser rezado, que nós precisamos para aquele momento de oração. E meditar. Pegar a palavra de Deus, pegar lá o Evangelho de São Lucas, ler versículo por versículo uma vez, se precisar uma segunda vez, e aquela palavra, aquele versículo, aquele gesto de Jesus ou o gesto de alguma outra pessoa que está com Jesus, às vezes aquilo te toca, aquilo te faz pensar, nossa, e aí nós temos que refletir, conversar com Deus a respeito daquilo, ver o que Deus quer dizer para a nossa vida com aquela palavra. Perguntamos, silenciamos para também ouvir, seguimos o ensinamento de Deus. E sempre finalizar a nossa oração com a revisão da oração, com um Pai Nosso, se despedindo de Deus. Santo Inácio de Loyola, numa determinada situação, ele precisou sair da sua oração inesperadamente para resolver um problema sério que aconteceu naquele instante, porque o chamaram, e ele esqueceu, ou ele a urgência fez com que ele saísse da oração sem se despedir de Deus. E aquilo trouxe um sofrimento enorme para Santo Inácio. Ele se penitenciou por muito tempo, porque ele deixou o seu Deus, deixou o seu melhor amigo, deixou aquele que vem ao encontro conosco na oração, por aquilo sem se despedir e sem devidamente dizer, Senhor, eu já volto, Senhor, eu preciso sair agora, enfim. Então rezemos sempre um Pai Nosso ao final da nossa oração, nos despedindo de Deus e anotando tudo aquilo que vier ao nosso coração. A graça dessa quinta-feira da terceira semana do Advento é essa. Senhor, dá-me a graça de reconhecê-lo como o verdadeiro Messias, como o verdadeiro Deus e de buscá-lo com um coração sincero. Nós precisamos buscar Jesus reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Deus. Ele não é simplesmente um mestre ou um grande pregador ou alguém que tem
muita coisa para nos ensinar. Não. Ele é o nosso libertador, é o nosso Deus. Deus que se fez homem, que veio e acampou entre nós, viveu conosco, sofreu tudo aquilo que nós sofremos como seres humanos, para depois se dar na cruz como cordeiro imolado e assim abrir novamente as portas do céu para nós. Deus que convive conosco, que se relaciona conosco, e por isso nós devemos reconhecê-lo e buscá-lo sempre com o coração sincero e dispostos sempre a assumir e a conhecer a sua palavra. Vamos ao Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, todos em Israel esperavam aquele Messias que viesse libertá-los dos romanos, que viesse libertá-los militarmente, politicamente. E aí vem a grande surpresa, que não é qualquer um que vem libertá-los, mas é o próprio Deus. Jesus é esse Messias livre e servo, que fostes ver no deserto. Muitos foram ouvir João Batista no deserto, certamente porque as palavras de Deus anunciadas por João Batista, aquele que veio para preparar o caminho da vinda do Senhor, trazia mudanças, traziam as promessas de Deus, traziam sentido para a vida. Porque o homem é completamente dependente desse contato, dessa transcendência, desse sentimento de que ele tem um Deus, de que ele tem algo superior a si e que é o nosso Criador. Assim como Jesus perguntou o que fostes ver, e nós? O que nós vamos ver cada vez que nós vamos à Santa Missa? O que nós vamos ver quando nós assistimos qualquer tipo de pregação ou de vídeos na internet? O que nós vamos ver quando nós vamos para o nosso cotidiano no trabalho, cuidar da família, enfim. Nós conseguimos perceber a presença de Deus na vida? Na nossa vida, na minha vida? Será que nós não precisamos ainda de conversão? Assim como aqueles fariseus optaram por não receber o batismo, não ouvir as palavras de João Batista, será que nós ainda não estamos simplesmente indo lá por curiosidade para saber o que acontece, mas não somos verdadeiramente dedicados a Jesus Cristo, servos de Deus? O que deve ser mudado na nossa vida? O que deve ser transformado para que nós possamos estar mais próximos de Jesus? Ele nos convida a nos esvaziar, a nos
esvaziar completamente para que Ele caminhe conosco, nos levando para uma vida nova. Acima de tudo, Ele nos convida a conhecer e amar a Deus, a conhecer e amar aquele que é o nosso Criador, aquele que é o nosso libertador, aquele que é o nosso servo. Foi assim que Jesus escolheu vir até nós para servir-nos a todo tempo. E muitas vezes nós ficamos pensando que o Senhor nos criou, nos deixa aqui direcionados pelo nosso livre-arbítrio, nos abandona, mas não. Ele tem planos concretos para cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe, desde a nossa concepção. Certamente Deus sonhou para nós uma vida de santidade, uma vida caminhando sempre com Ele, porque Ele nos ensina um caminho, Ele é o caminho. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. É por este caminho que é Jesus Cristo que nós devemos trilhar a nossa caminhada para chegar a concretizar na nossa vida os planos de Deus. Tantas vezes que nós mudamos o plano que Deus fez para nós, porque damos ouvido àquilo que o mundo nos oferece que é mais fácil, aquilo que as influências que sofremos, enfim. Quantas vezes nós mudamos aquilo que Deus tinha planejado para nós e sofremos as consequências disso? A infelicidade, as angústias, as dores. Mas quando nós caminhamos com Ele e que Ele nos leva a concretizar aquilo que Ele sonhou para nós, certamente nós vamos ter o nosso coração cheio de alegria. Será que eu tenho seguido o caminho que eu tracei para mim, ou o plano de Deus, ou o caminho que Deus sonhou para mim? Será que tenho buscado só o meu próprio prazer, a comodidade, aquilo que é mais fácil, aquilo que me convém? Ou será que eu tenho verdadeiramente buscado a Deus e ao próximo? O que enche o nosso coração é Deus. Todas as vezes em que nós nos sentimos aquele vazio, nós sentimos aquela falta de alguém ou de alguma coisa, certamente essa falta que nós sentimos é do próprio Deus. Porque quando estamos repletos pelo amor de Deus e retribuímos esse amor a Ele, nosso coração fica cheio e nós temos a plena consciência de que estamos cumprindo com a vontade e com o projeto de Deus para a nossa vida. Esse é o Sagrado Coração de Jesus. O próprio Deus que se tornou homem, teve um coração igual ao nosso, uma alma igual a nossa. Sentiu tudo o que nós sentimos e sente cada vez que nós nos afastamos dele, cada vez que nós não nos voltamos para ele. O nosso coração tem sede de ser preenchido, de ser mergulhado no Sagrado Coração de Jesus. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma tem sede de ser preenchida pelo amor que emana do Sagrado Coração de Jesus. É isso que nós temos que buscar. Ou ser santos e seguir os planos de Deus para a nossa vida, ou não
não seremos repletos desse amor, nós não seremos repletos da alegria que o Sagrado Coração pode nos dar. Contamos sempre com a misericórdia de Deus e a cada instante podemos nos voltar novamente para Ele, pedir perdão e continuar caminhando de mãos dadas com aquele que é o caminho. Façamos isso nessa reta final de Advento, para que nós possamos, assim como Maria e José, estar com o nosso coração preparado para receber o Cristo que vem na noite do Natal. Revisem a oração sempre olhando para aquilo que mais tocou, que sentimentos predominaram, que desejos, que resistências frente a esses desejos. E não deixem de fazer a oração de atenção amorosa, sempre se preparando para, antes do Natal, fazer uma boa confissão, receber o perdão dos pecados e continuar de mãos dadas, seguindo o caminho que é Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre cada um de vocês, sobre esse Advento, sobre o momento de oração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.